Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre peixe. Vocês perguntam o que é que tem o peixe a ver com os nossos assuntos? Já vamos ver, mas primeiro, e muito importante, vamos pedir ajuda do Todo-Poderoso. Nosso Deus que habita nos altos céus, te pedimos agora, Senhor, a tua inspiração, a tua liderança, Pai, para que possamos compreender cada vez mais os assuntos recentes e como é que eles, Pai, se encaixam milimetricamente nas profecias que nos tens dado. Ajuda-nos nesta hora, Pai, e te agradecemos também por todas estas oportunidades. É aquilo que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixem-me começar por um facto histórico. No dia 11 de março de 2011, aconteceu um terremoto na costa do Japão, onde provocou de seguida um tsunami que invadiu toda a costa japonesa, toda a costa que está virada para o Pacífico, onde também causou severos danos à central nuclear de Fukushima. Infelizmente, esse terremoto e esse tsunami invadiram e inundaram vários reatores nucleares daquela central nuclear e permitiu um vazamento de água contaminada para o oceano. Mas porquê é que estamos a falar do passado, quando o que nos interessa é o futuro? Digo-vos porquê. Queria partilhar convosco esta notícia recente. Então diz-nos que peixe capturado nos arredores de Fukushima e ele tem 180 vezes mais presença de célsium, que é um composto radioativo, e este facto levanta receios. Meus queridos, porquê é que estamos a falar hoje sobre peixe? Já vos vou explicar porquê. Deixem-me partilhar também um texto que se encontra no livro Ciência do Bom Viver, um livro muito interessante. Ele fala sobre saúde, fala sobre práticas saudáveis, alimentação e muitas outras coisas também. Ele foi escrito pela autora cristã Ellen G. White, que tem imensos livros. Acreditamos nós também eles inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escrever a Bíblia. Então ela diz, na página 132 deste livro, diz-nos o seguinte neste parágrafo: em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contacto com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, de modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Meus queridos, nestes últimos dias em que vivemos, temos toda a nossa alimentação, e não falamos só dos animais, mesmo as próprias frutas e vegetais, também eles se encontram contaminados, uns mais do que outros. Mas sobretudo aqueles que são vendidos no supermercado, sobretudo as frutas e legumes produzidas industrialmente, onde elas levam um sem número de pesticidas para se manterem vivas, para se manterem bonitas e sem doenças. E nós ingerimos essas frutas e esses legumes com todos esses químicos incorporados. Os animais, infelizmente, não são exceção. Todos os animais que nós ingerimos, praticamente todos, mesmo aqueles criados em casa, estão sendo alimentados, estão ingerindo uma série de componentes que não são mais nada menos do que veneno. Mas hoje queria falar-vos sobretudo, especificamente do peixe, uma vez que esta notícia veio ao de cima, causando medo naquela região do planeta.
Vocês podem pensar, bom, mas o que é que isso tem a ver connosco? Que muitos de nós vivem do outro lado do mundo, no continente europeu ou nas Américas. O que é que isso tem a ver connosco, se está tão longe? Como vocês leram aqui, muitos desses animais, muitos desses peixes podem ser contaminados numa determinada parte do planeta. E os animais não são estáticos, eles imigram. E então esses animais, esses peixes sobretudo, eles podem percorrer muitos quilómetros até chegar a outras paragens onde poderão ser apanhados e consumidos. Esses peixes, esses animais, já vêm envenenados por estes compostos radioativos ou até mesmo plástico. Estima-se, e dizem as estatísticas, que nos oceanos existem cerca de 14 milhões de toneladas de plástico à deriva. Esse plástico vai-se decompondo com os anos e liberta também ele partículas. Essas partículas são invariavelmente ingeridas pelos animais que andam livremente pelos oceanos. Esses animais, mais tarde, são capturados e vêm parar à nossa mesa, com o seu sangue também envenenado por essas partículas de plástico. E também mercúrio, que é um outro componente altamente poluente que reside nos oceanos. Então, mas o que é que isto tem a ver com a Bíblia? O que é que isto tem a ver connosco? Reparem, o Senhor Jesus deu-nos uma diretriz muito importante quanto ao nosso corpo, quanto à maneira que nós cuidamos do nosso corpo. E não se enganem, mas os alimentos que nós ingerimos têm um peso enorme na nossa saúde. E a nossa saúde, ela também tem um peso enorme na maneira como o nosso cérebro funciona. Se é pela nossa mente que nós compreendemos as verdades bíblicas, se é pela nossa mente que nós entendemos o tempo em que vivemos, é pela nossa mente também que nós ouvimos a voz de Deus quando Ele quer falar connosco. Então, invariavelmente, os alimentos que nós comemos vão afetar, em último caso, em última análise, a nossa mente. E se comemos bons alimentos, teremos um corpo saudável e uma mente sã. Se ingerimos alimentos poluídos e contaminados, vamos ter um corpo deficiente, trabalhando de forma deficiente, e uma mente que não consegue alcançar muito entendimento. Vejam o que é que Jesus disse no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 3, escrito pelo apóstolo Paulo. E ele citou aqui as palavras de Cristo, quando ele foi, digamos, quando ele recebeu também essa ordem, essas palavras da parte de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 3, no verso 16. Olhem bem estas palavras. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Estas palavras foram trazidas por Deus ao apóstolo Paulo. E ele partilhou-as connosco aqui no livro desta carta de 1 aos Coríntios. Reparem, Deus quer nos dizer que nós somos o quê? O seu santuário. O que é um santuário? É o lugar onde supostamente Deus quer habitar. Santuário tem a sua raiz na palavra santo. Então, santo é algo separado. Então, um santuário, um espaço que é santo, é onde Deus quer habitar. E esse é o nosso corpo. Sobretudo, a nossa mente. Diz também que se alguém destruir este santuário, o que é que acontece? Deus o destruirá também. Meus queridos, isto é grave. Deus disse que iria destruir aqueles que destruíssem o seu próprio corpo. Agora, penso que vocês começam a perceber qual é a relação entre o peixe e as profecias. Penso que vocês começam a perceber quão importantes são os alimentos que nós comemos. Não falo sobre a carne, vamos focar sobre o peixe.
por causa desta mais recente notícia. Meus queridos, muitos de nós pensamos que aquilo que nós comemos não interessa, aquilo que nós comemos não é importante para a nossa saúde. Mas de facto, verdadeiramente o é. E é importante no seu todo, no nosso corpo, na nossa mente. Então, pela importância que o próprio Deus deu ao cuidado do nosso corpo, então, por sua vez, nós devemos dar importância àquilo que nós comemos. Porque, diz uma frase muito conhecida, nós somos aquilo que comemos. E se comemos bons alimentos, a nossa mente vai funcionar bem. E se comemos maus alimentos, a nossa mente vai funcionar mal. E seremos pessoas débeis, debilitadas e faltos em entendimento. E Deus não quer ninguém que seja falto em entendimento, porque é necessário entendimento para compreender não só as profecias, especificamente, mas também toda a Sagrada Escritura. Então, amigos, se vocês querem viver na luz, se vocês querem viver compreendendo aquilo que se passa à vossa volta, tenham muita atenção àquilo que vocês colocam no vosso prato. O ideal, e este é um conselho que vos deixo, o ideal é nós abstermos-nos de comer todo tipo de animais. Lembrem-se, alguns de nós podem dizer que os nossos avós comiam carne e comiam peixe e eram saudáveis. De facto é verdade. Mas uma coisa é comer carne e peixe há 100 anos atrás. Outra coisa é comermos carne e peixe no século XXI. São coisas completamente diferentes. E uma vez que todos os animais, infelizmente, estão contaminados, um por poluição, outros por rações demasiado condimentadas, então o melhor e a melhor coisa a fazer, e é um conselho que vos deixo neste canal, a melhor coisa que vocês têm a fazer pela vossa saúde é abandonar o consumo de animais, abandonar o consumo de carne e de peixe e termos uma alimentação baseada em frutas, sementes e vegetais. Todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos viver mais. Mas não importa apenas se vivermos mais tempo. Importa vivermos com saúde, importa vivermos de forma saudável e sem problemas os anos que vivemos aqui na Terra. Portanto, amigos, este é um vivo conselho que vos deixo. Acabem com alimentos cárneos, acabem com a carne e o peixe, porque eles não são seguros para nós comermos no século XXI. Até breve e que o Senhor vos abençoe.